caiu sob pedra, e nascida secou, porque não tinha água. E outra caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 101 por cada semente. Dizendo ele estas coisas, clamavam: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos essa mensagem, esse versículo 5, nós começamos a ver que o semeador, ele tem a semente, e quando ele lança, ele não lança no local adequado, no lugar certo, no campo certo. Mas o que mais é interessante nesta palavra é que ele continua semeando a semente. O segundo lugar, ele também não semeou no lugar correto, mas ele semeou a semente. No terceiro lugar também, mas quando ele chega no quarto lugar, a semente é lançada da mesma forma que ele lançou a primeira, que ele lançou a segunda, que ele lançou a terceira. Quando ele lançou a quarta, realmente caiu em uma boa terra. Mas se nós formos usar da matemática, todas foram em boa terra, porque a primeira semente não produziu, a segunda não produziu, a terceira não produziu, mas a quarta de uma semente produziu 100, né? E a probabilidade de cada semente é de ela produzir 25% de germinação. Então ele não perdeu quando ele lançou a última semente. O que é que significa hoje para nós evangélicos? É que nós continue lançando semente, continue pregando o evangelho. Nós não estamos vendo essa semente nascendo. Às vezes nós não vemos as pessoas aceitando Jesus, mas de repente pessoas aceitam Jesus, que aqueles dias que nós saímos para um culto campal não teve vida salva, mas quando acontece a salvação, aquela salvação ela pode ser como esta semente que produz 100 frutos, né? De um caroço, de uma semente, de uma pessoa que aceita Jesus, ela pode trazer várias pessoas a confessar o nome do Senhor. O que é que a gente pensa nisso? É que as nossas orações, às vezes nós estamos orando e às vezes querendo desistir. Não desista. Nós estamos bem pertinho de colher esses frutos, de ver esses frutos. Talvez quem pregou para o irmão Antônio, talvez hoje está longe, está pregando o evangelho, ou talvez nem mais pregue o evangelho, mas a semente foi lançada onde ele estava ali trabalhando, ou quando ele estava convivendo, e às vezes nem viu ou nem sabe que ele aceitou Jesus. É do mesmo jeito é conosco. Às vezes nós saímos ao campo, pregamos, não vemos resultados, não vemos frutos, mas a semente, igreja, ela tem que ser lançada, a semente do evangelho, ela tem que ser pregada. E quando nós observamos também esse texto, as 3 sementes, a primeira, a segunda e a terceira, foram lançadas em terras que não foram férteis, não foram de germinar aquelas sementes, mas o semeador não teve culpa. Se você for olhar a palavra, o semeador, ele não levou culpa, porque lançou a semente sobre a estrada. Quando ele lançou a semente sobre pedras, sobre espinhos, nada nesse texto diz que ele teve culpa. O que é que a gente quer dizer isso? É que às vezes nós não sabemos como anunciar, mas continue pregando. Às vezes você diz: eu não tenho uma habilidade, eu não tenho uma boa palavra para lançar aquela pessoa, mas continue lançando. Não tenha vergonha. Não, eu não sou um palestrante para trazer uma boa palavra a alguém, mas continue pregando. Não desista, porque esta palavra, o semeador não teve culpa de ter lançado semente naquele local que não germinou.
porque no último teve a vitória. E a vitória nossa, igreja, a vitória de Cristo Jesus, é quando nós estiver lá no céu e nós ter almas que nós vimos, que às vezes nós pensamos, aquele não tinha jeito, né, irmão Cícero? Aquele que não tinha jeito está lá no céu, louvado seja o Senhor. Aquele que nós pregamos, ele veio e aceitou Jesus, mas no outro dia ele caiu. Mas quando nós vemos lá no céu, isso é que vai ser a grande vitória da igreja de Jesus. A grande vitória de Jesus, igreja, é quando nós estiver lá no céu, que vai ter aquela mesa preparada para aqueles remidos no sangue de Jesus. A caminhada é esta, é continuar pregando. Tem pessoas aí que a gente pode dizer assim, mas ela já foi evangelizada. Eu já preguei para ela mais de um ano, eu já mostrei para ela o caminho da salvação. Mas se nós formos olhar para a cruz, Jesus Cristo, igreja, ele foi atrás de uma pessoa que tinha 38 anos, que ele lutava por uma cura. E era tão instantâneo aquela cura. Era só ele descer ali no tanque, era ser curado. Se ele descesse ali primeiro, quando as águas eram agitadas, ele era curado. Igreja, aquele paralítico, aquela pessoa ali, passou 38 anos em busca de uma cura, mas não desistiu. Nós precisamos ter mais paciência, perseverança em continuar pregando para nossos familiares, para aquelas pessoas que nós queremos que ele aceite Jesus. Tenha paciência, insista mais, continue. Não desista. Não desista pela primeira semente que você lançou e veio alguém e tirou a pessoa daquela estrada. Não desista quando você lançou uma semente, aquela semente caiu num lugar, mas não tinha água, aquela pessoa não teve força para ir à igreja. Não desista por isso. Não desista porque você pregou o evangelho e aquela pessoa aceitou Jesus, mas ficou ali e veio algo do mundo e tirou, que foram os espinhos. Porque se você continuar, vai chegar nessa boa terra e na boa semente, e a produção vai ser grande para o reino do Senhor. Uma pessoa nos Estados Unidos, igreja, ele tentou pregar o evangelho de todo jeito. E ele tentava, mas era proibido. E um dia ele se levantou ali e foi pregar o evangelho e arrancaram a sua língua. Arrancaram a sua língua, não deixaram mais ele pregar. Mas com aquele sangue que saiu da sua língua, ele escreveu: só Jesus Cristo salva. E quem começou a ver aquele sangue, começou a aceitar Jesus sem nem ouvir uma palavra, porque ele não estava mais falando, mas o sangue de Jesus estava escrito ali que salvava. Louvado seja o Senhor. Nós pregamos e queremos ver vida salva, mas só quem vai salvar é Jesus no tempo certo, na hora certa. Mas para nós é que não desistir. Às vezes nós olhamos ao derredor da nossa família, dos nossos amigos e queremos ver eles salvos. E eu vou dizer com toda certeza, sem medo de errar, talvez nós não vamos ver eles salvos. Mas a partir que talvez que nós partir para a glória, eles vão confessar Jesus, vão trazer mais outras pessoas para Jesus. Porque Jesus, ele diz que nós temos que perseverar até o fim. Não desista dos seus familiares que você prega, mas é difícil. Eu aposto, como naquele culto ele vai aceitar Jesus e não aceitou. Não desista. Não pense em desistir jamais, igreja. Muitas pessoas desistem antes da vitória. E a maior vitória nossa, igreja, é permanecer. É permanecer, porque cada permanência nossa, a cada dia nós sendo crente, nós estamos mais pertinho da nossa vitória. Louvado seja o Senhor. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Abençoe. Aleluia. Obrigado, Senhor. Cumprimento os irmãos, capaz de seu amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Gostaria de louvar o nome do Senhor nesta noite. O hino da nossa ave 350. Louvado seja Deus. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou, no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou, pro povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim, na cruz o malfeitor. E sofrendo na cruz lhe rogou de mim, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo clamou na cruz, és consumada está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.